Para quem ainda não me conhece, meu nome é Doutora Marli Copelli. Sou biomédica, psicoterapeuta, terapeuta de práticas integrativas. Maia já chegando na live. E sou responsável pelo programa Borbolete-se, Saia do Casulo, onde eu ajudo mulheres a se reconectarem com a sua essência primordial, a qual nós perdemos devido aos fatos que ocorrem nas nossas vidas. Eu estou fazendo uma série de lives falando sobre emoções, baseado na escala de Hawkins, que é a escala das emoções. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Ana Cristina. E hoje eu falarei sobre o medo. Vai mandando aviãozinho pra galera, pra todo mundo entrar na live, que hoje a live vai ser muito interessante. Já oriento a pegar papel e caneta para vocês estarem anotando. Vamos aguardando, chamando a galera, esperando a galera chegar. Eu tenho um grupo gratuito de ajuda mútua chamado Borbolete-se e Saia do Casulo, que o link está na minha bio, e vocês podem também estar adquirindo o planner Conscientização das Emoções, porque nós só melhoramos a nossa vida quando nós nos conscientizamos de qual o sentimento está nos afetando. Se a gente não tiver essa consciência, a gente nunca vai progredir na vida, porque sempre vai ter uma coisa nos trazendo, nos levando para trás. Então, caso vocês queiram adquirir o planner Conscientização dos Sentimentos, o link também está lá na minha bio, lá no meu perfil. A galera tá chegando, vamos começar a falar. Como eu falei, nós vamos falar sobre o medo. E o medo, hoje a gente vive numa sociedade, né, que a gente tem medo de viver. A gente, infelizmente, nos jornais, a gente só vê violência o tempo todo. A gente liga a TV e só vê isso. Aí você comenta com uma pessoa, a pessoa também só fala sobre medo. E você vê como a indústria do medo aumentou, né? A segurança pública, as pessoas botando câmeras em casa, mais grades. Isso também alimenta várias empresas, a geração desse medo. Quanto mais medo você tem, mais segurança você pensa em ter. E essa segurança nem sempre é só do externo. A gente tem que ter essa segurança no interno. Vamos falar sobre o medo, que ele vibra em 100 Hz na escala de Hawkins. O medo é uma emoção que afeta todos os seres humanos, mas tem o medo que é de pequenas coisas, serve como um mecanismo de autodefesa, porque a gente tem que ter um pouco de medo na vida para nos autopreservar, senão a gente vai ficar se jogando de penhasco aí, como um montão de gente se joga. Mas a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia. Então, um pouco de medo, né, é bom. Mas quando esse medo fica excessivo, ele começa a afetar todo o nosso organismo. Como eu estava falando, né? O medo em pequenas doses serve como um mecanismo de autoproteção, preservação da espécie. Tanto que nós temos um neuropeptídeo,
que ele atua como sinalizador. Esse neuropeptídeo fica no nosso cérebro e ele manda uma informação para nossas glândulas suprarrenais quando a gente passa uma situação de medo, para dar uma descarga, né, de adrenalina e noradrenalina, como a gente passa por algum suposto perigo e insegurança. Então já foi comprovado que a gente tem esse mecanismo de autodefesa, né? Hoje Maia tá mais participativa do que nunca, gente. Então, todos os seres humanos ficam ou já ficaram com medo em algum momento das nossas vidas, né? Mas como eu falei, tem o medo passageiro e tem o medo patológico, que pode gerar diversas doenças psicológicas e doenças físicas. Vou falar um pouquinho da medicina tradicional chinesa. Como vocês sabem, eu também sou acupunturista. E eu comecei a observar tudo isso quando eu fui fazer a minha faculdade de biomedicina, linkando ao que eu já tinha aprendido com a medicina tradicional chinesa. O medo, pela medicina tradicional chinesa, é uma emoção que, quando em excesso, ela prejudica a energia do rim, e da bexiga, que o rim é o órgão do reino da água e a bexiga é a entranha do reino da água. O medo, quando ele é passageiro, ele previne a gente passar por situações de perigo, mas quando uma pessoa sente medo excessivo, ela pode paralisar a vida de diversas formas e gerar diversas patologias. Eu vou discutir algumas patologias aqui com vocês, tá? Vou estar informando aqui a vocês. E vou até dar um spoiler antes de eu falar. Quero que vocês me respondam aqui. Vocês já se paralisaram por medo? Ou já passaram por alguma situação que vocês ficaram com muito medo? E vocês deixaram de viver certas coisas por medo? Me respondam. Respondam, meninas. Vanessa, doutora Vanessa Araújo, falou que sim. Rosana, boa noite. Célia, boa noite. Ana Cristina também, sim. Por que as mulheres... Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que as mulheres têm mais infecção urinária do que homens? A doutora Vanessa pode estar falando que ela vai falar o que a gente aprende na faculdade. Boa noite, Cida. Que a gente aprende na faculdade, né? Que é porque o canal da urina, o canal ureter, né? A uretra, desculpa, ureter não. Uretra é menor na mulher do que nos homens. Mas não só por isso. As mulheres sentem muito mais medo do que os homens. Por quê? As mulheres têm uma autocobrança muito maior do que os homens. Ela tem muito mais medo de errar do que os homens. Boa noite. Então, o medo, ele prejudica, como eu disse, prejudica o rim e a bexiga. Todo o sistema geniturinário masculino
e o sistema urinário feminino. Já o aparelho reprodutor feminino, a gente vai falar na próxima live, não, daqui a 2 lives que a gente vai falar sobre o reino madeira, que é a emoção, onde a gente vai abordar a raiva, porque as doenças da parte do órgão genital sexual da mulher é mais relacionada ao reino da madeira, não ao reino da água. O medo, ele causa alterações hormonais, tá? E essas alterações hormonais, como a tristeza, como foi falado na live passada, é muito parecida o medo com a tristeza, tá? Quando você tá com medo, você diminui a dopamina, que é um hormônio responsável pelo autocontrole. Você pode ter crises de choro, vontade de se isolar, baixa serotonina, que é responsável pelo nosso bem-estar, causando desconforto. Muitas vezes a pessoa não consegue explicar. Aumento da noradrenalina e da adrenalina, como eu já falei anteriormente, que é sobre o instinto de fuga. Então a pessoa fica sempre alerta o tempo todo. E ela cria esse mecanismo de autodefesa. É aquele famoso, a pessoa se arrepia se você fala que ela tá bonita. Aí a pessoa já fica, aí se vitimiza, baixa as endorfinas, que é o hormônio da alegria, baixa ocitocina, que é o hormônio do amor. Aí quando a gente tem esse excesso de medo, a gente pode gerar, como eu disse, infecção urinária, infecções renais, litíase renal, que são as famosas pedras nos rins, cistos nas glândulas suprarrenais, infecções de próstata, infecções de ouvido, pois o ouvido é um reflexo do rim. Pode ter labirintite. Aí as pessoas falam assim, Marli, mas o que tem a ver o rim com o ouvido? Gente, tem a ver tudo. Vocês nunca observaram? O rim, a orelha, aparece um rim. Também parece um feto de cabeça para baixo. E ele é o orifício que expressa o rim. O rim afeta também muito os ossos. O medo afeta os ossos, por ser do reino, um reflexo do reino da água. Então você pode ter artrose, artrite, osteoporose, osteopenia. Isso tudo é derivado de problemas de coluna. O ouvido melhorou? A Ana Cristina está falando que o ouvido dela melhorou. Semana passada ela veio fazer a sessão e falou que estava com dores de ouvido. Boa noite, Karina. Boa noite, Cadu. Aí eu falei, você tá com medo de quê? Ela, eu não tô com medo de nada. Eu falei assim, tem certeza? Boa noite, Luiz. Eu tenho certeza, Ana Cristina, que você não tá com medo de nada? Pensa bem. Ah, não, Marli, é o frio. Porque o frio também afeta os ossos.
Boa noite, Luiz Ricardo. Copelli. Quanto tempo. Obrigada por estar assistindo minha live. Então, eu falei assim, pensa bem, Ana Cristina. Ela pensou que realmente ela estava passando por uma situação que ela estava sentindo medo. Então, eu falei assim, você já se conscientizou do que está gerando a dor de ouvido. Então, agora você tenta metabolizar esse medo para que você melhore. E ela já está falando que já melhorou. E morou em locais que eram muito mais frios do que o local que ela está morando agora. E ela não teve essa crise de ouvido. Porque a gente não foi ensinado a observar os sinais que o nosso corpo dá. Antes da gente adoecer profundamente, gente, o nosso corpo dá sinais. Se você prestar atenção, o corpo fala. Só que a gente, na nossa correria, nossa sociedade, que é uma correria danada, que a gente tem que trabalhar, estudar o tempo todo, a gente não presta atenção, a gente não tem tempo nem de olhar no espelho. A gente mal olha pra gente no espelho. Então, muitas vezes, a gente não entende o porquê a gente está adoecendo, mas a gente está adoecendo. Você vê quantas crises emocionais as pessoas hoje, a busca pelo autoconhecimento está aumentando muito. As pessoas querem ter uma inteligência emocional e estão indo em busca de profissionais como eu para estar se entendendo. Porque se a gente ficar remoendo os sentimentos do passado, a gente nunca vai ter saúde. Porque esses sentimentos vão reverberar e vão causar doenças, e você vai ficar doente, vai ficar doente, vai ficar doente cada dia mais. Como eu falei, além dos problemas de coluna, síndrome do pânico aumentou absurdamente. Crises de ansiedade, psicoses, porque você desconfia de tudo e de todos. E uma coisa que pouca gente vai entender: o medo causa dependência emocional. Marli? Isso mesmo. Libertar do passado sem culpas, Ana Cristina. A dependência emocional vem do medo. O medo de estar sozinho. O medo de não ser agradável a todos. Por isso que não sabe falar não. Aí fica falando sim para todo mundo. Cuida de todo mundo, não cuida dela. Porque o medo, ele faz a gente se afastar da nossa essência primordial. Aí a gente perde o nosso amor próprio. Com isso a gente entra em relacionamentos abusivos. Pelo medo de ficar sozinha. Então é mais fácil eu trocar de um relacionamento ruim para outro ruim do que ficar sozinha. E é o que a gente vê na nossa sociedade. Que as pessoas se separam hoje, daqui a uma semana está com outra pessoa. Daqui a um mês está com outra pessoa. Ainda nem se curou e já está com outra pessoa. Realmente, Ana Cristina, só precisamos de nós mesmos para viver. É como eu bato na tecla com vocês. Aprendam a gostar da sua companhia. E ter companhia será opção de escolha, não necessidade. Quando você gosta de você aprecia a sua companhia,
você não vai ficar trocando de parceiro toda hora. Porque você vai saber quem você é, vai saber o que você quer. E não vai ter necessidade disso. Mas hoje a carência afetiva é tão absurda, que as pessoas ficam se trocando. Aí pega, não dá certo, aí bate, é feminicídio. Ah, é minha. Cara, ninguém é de ninguém, a gente é nós somos de nós mesmas. Se a gente não tiver consciência que o nosso corpo pertence a nós, nosso corpo, nossas regras, a nossa vida pertence a gente. Ninguém tem direito a influenciar a nossa vida. Só nós mesmas. Só que a insegurança que vem lá da infância, do nosso pai, da nossa mãe, por algum motivo, a gente deu um significado a um fato que trouxe um trauma. E a gente começa a se vitimizar, a gente não tem governança da nossa vida, acha que a gente precisa dos outros para viver. Ah, Marli, isso é uma fala muito pesada. Gente, mas nós nascemos sós e morremos sós. Se a gente não gosta, é o que eu falo sempre para as meninas, amor próprio é primordial. Um dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Quem está mais próximo de você além de você? Então, se você não tem amor próprio, você não ama marido, você não ama namorado, você não ama filho, você não ama ninguém. Por quê? A gente só pode dar o que a gente tem. A gente não pode dar o que não tem. Então, se a gente não tem amor próprio, como a gente vai ter amor pelo outro? A gente vai ter obsessão, a gente vai ter paixão. Por isso que ocorre essas maluquices que estão acontecendo hoje em dia. E hoje a gente já fala, a ciência já está caminhando para o entendimento da influência dos sentimentos e das emoções na nossa saúde. Que durante muito tempo houve um afastamento da ciência e da espiritualidade, das emoções, do mental, né? Só que isso está voltando a ser abordado pela ciência. Tanto que hoje a psicologia positiva, a física quântica, a neurociência, a epigenética, a Ayurveda, que é a medicina indiana, todos apontam para a mesma verdade. A sua mente não distingue o que é realidade, o que é pensamento, o que é fantasia. Se você deseja sair desse processo de adoecimento, você tem que começar a criar hábitos saudáveis. Hábitos que vão mudar os seus pensamentos. Pensar mais positivo, parar de reclamar, que reclamar é clamar pela situação ruim 2 vezes. Fazer exercícios físicos, porque há liberação de endorfinas. Praticar o autoamor. Olha todo dia no espelho de manhã. Ai, como eu sou linda. Eu te amo. Meu amor. Seja o seu amor. Seja o seu amor. O amor da sua vida tem que ser você. Namore com você. Quando você estiver pleníssima, a sua vibração vai estar tão elevada que vai atrair alguém
na mesma vibração que você. A mesma coisa acontece quando você está na vibração baixa. Aí atrai só os entorpos. Só os abusivos, só os carentes, dependente emocional como você. E não vai ser uma relação boa. Mas quando você muda essa vibração, você criar o hábito de agradecer por tudo, é tão bom. Você amanhecer de manhã e falar: obrigada por esse dia maravilhoso, obrigada pela minha casa, obrigada pela minha gatinha Maia que fica andando para lá e para cá. Você agradecer por tudo de positivo e de negativo que acontece na sua vida. Porque tudo que acontece nas nossas vidas tem um para quê. Não é por quê. É um para quê. Para que estou passando por essa situação? É para você aprender algo. A vida é uma grande escola. A Terra é uma grande escola. A gente veio para cá para evoluir. Não para nós ficarmos na mesmice, né? E o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. Ele se autorregula de acordo com o que nós pensamos. Então, nós temos que ter uma mente forte, treinar o nosso cérebro, para que nós possamos controlar a nossa mente e não ser controlados pelas nossas emoções. Criar novas sinapses, né? Ai, Marli, você está falando muito difícil. Criar novos hábitos. Está acostumado a fazer sempre o mesmo caminho para ir para o trabalho? Faz um caminho diferente. Lê um livro, nem que seja uma página por dia, sobre um assunto que você não conhece. Estudar. Cria novas sinapses cerebrais. Só que hoje a molecada, você conversa com uma pessoa de 30 anos, não tem mais cabeça para estudar, não, tô velha. Eu tô com 47, gente. Eu não paro de estudar um dia. Hoje não deu tempo de estudar. Mas eu estudo todos os dias. Porque eu necessito de ter novos conhecimentos. E uma coisa que eu estava refletindo hoje, até escrevi aqui para falar para vocês. As nossas emoções nos mantêm interligados com as pessoas às quais nós temos esses sentimentos, tanto os positivos quanto os negativos. Então, a gente tem que aprender. Chegou atrasada, mas chegou, né, Rosiane? Você já deixou de fazer algo? Quem entrou na live depois, me responda. Vocês já deixaram de fazer algo por medo? Vocês deixaram de viver algo ou correr atrás de um sonho por medo? Então, como eu estava falando, né? A gente tem que aprender a nos conectar com os sentimentos positivos para que nós tenhamos harmonia tanto no corpo físico, mental, emocional e espiritual. O Tarot Falcão falou que muitas vezes, por medo, a gente deixa de viver muitas coisas, né? E você, Rosiane, quem entrou depois? Respondam para mim. Vocês já deixaram de viver algo ou correr atrás de um sonho por causa de um medo?
Thaís está falando que sim. Então tá na hora da mudança, né? Porque a gente foi criado para viver em plenitude. O tarô do Falcão tá falando, eu me cuidei muito para me livrar do medo. Hoje eu tô... Rosana também falou que já. Rosiane tá falando já, mas hoje me permito ir atrás e deixar o medo de lado. É isso mesmo. Como eu falo para vocês, meninas, tá com medo, vai com medo mesmo. E lá na frente, é o que eu falo para vocês. Às vezes o medo é desse tamaninho. E a gente transforma ele num monstrão. O que a gente tem que fazer? Eu tô com medo. Bota Jesus na frente, bota Krishna na frente, bota quem você quiser na frente, mas vai. Segura na mão de Deus e vai. Porque se a gente deixar, o medo paralisa a gente. E a gente não vai ter nada nessa vida, porque a gente vai ficar paralisado. Ela não tá aqui, mas eu vou falar dela. Ela tá lá no grupo. Quem tá no grupo Borbolete vai saber de quem eu tô falando. Hoje ela, inclusive, botou umas fotos bem bonitas, que ela ficou um tempo sem fazer terapia comigo. E os problemas voltaram todos, porque ela não se cuidou. E hoje a gente fez uma sequência de sessões para que ela voltasse a se restabelecer, fazer novas conexões e melhorar a autoestima dela. E hoje ela botou umas fotos bem bonitas lá no grupo. E ela né? É minha amiga de infância. A gente cresceu juntas. A gente perdeu o contato, acho que com 18 anos, mais ou menos, 18, 19 anos. E fomos nos reencontrar há tempos atrás nas redes sociais. Eu falo que o advento da internet é bom por isso. A gente só se perde se quiser, né? Porque hoje tem várias redes sociais que vocês foram... Minha mãe tá falando, não teve medo, todos os meus sonhos foram realizados. Que bom. Então, ela falando, poxa, Marli, você era a mais medrosa do grupo. A gente falava que ia fazer uma coisa, você tinha medo. Não vou fazer, minha mãe vai brigar, minha irmã vai brigar. Não vou. Vamos, Marli, vamos. E ela sempre foi a peituda, que fala, né? Ela sempre encarou os medos. Não, eu vou fazer, vou acontecer. Quando gostava de um rapaz, ia em cima do rapaz e falava que gostava. Ela era assim. Pena que ela não tá na live. Aí o que aconteceu? Com certeza. Depois me chama lá no... O tarô do Falcão tá falando qualquer dia pra gente fazer uma live junto. Faço sim, com o maior prazer. Depois entra em contato comigo lá pelo direct que a gente marca. Eu te dou meu telefone e a gente marca. Então, voltando à história, não vou falar o nome dela pra não expor ela. Aí ela falava, Marli, a história se inverteu. Hoje, eu sou uma pessoa que tem medo de tudo. Ela sofre de fibromialgia, ela tem várias doenças ósseas, tem problemas circulatórios, ela tem diversos problemas de saúde. Todos provenientes de sentimentos mal resolvidos. Ela, quando começou a fazer
a terapia agora de novo, ela estava com muitas dores. Quando eu vi a foto dela hoje no grupo, eu fiquei mega feliz. Pode ser que as dores não tenham nem diminuído, mas só o sorriso dela já estava irradiando coisa que não estava há 2 semanas, 3 semanas atrás. Há 3 semanas atrás eu virei para ela e falei assim: amiga, você envelheceu de novo. Então é o que eu falo para vocês. Se livrem dos sentimentos que te fazem mal. Se alguém fez algo de ruim com você, perdoa. Perdoar não é esquecer, gente. Esquecer a gente nunca vai esquecer. Perdoar é não sofrer com a situação. Não lembrar com dor. Ai, fulaninho. Porque quanto mais você fala do fulaninho fez. Ai, fulaninho deixou de fazer. Você está arrastando. Você está contaminando a sua água. O que quer dizer mágoa? É má água. Eu já falei diversas vezes, mas eu sou repetitiva mesmo. Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Conforme eu vou falando com vocês, vocês vão aprendendo. Vai entrando na cabeça de vocês um pouquinho de cada vez, porque não entra tudo. É igual um rio. Quando você represa um rio, perto da barreira, fica aquela água que fica ali perto, por mais que as outras passem, a que fica represada vira água salobra. Tô mentindo? E começa a criar micro-organismos. Esses micro-organismos é a mesma coisa que acontece no nosso organismo. As pessoas falam muito, tal alimento causa inflamação. Mas ninguém fala das inflamações que os sentimentos causam. Como a sua água fica contaminada? O tarô do Falcão está falando: eu guardei ódio por muitos anos, guardei muita dor por muito tempo. Aprendi a perdoar. Cara, quando você perdoa, você está libertando você. Porque a pessoa muitas vezes não está nem aí pelo que ela fez com você. Ela fez e às vezes até esqueceu. Mas você não. Quem é o prisioneiro daquele sentimento é você. A gente se aprisiona ao passado, em vez de viver a dádiva do presente. Por isso que se chama presente, é uma dádiva. A gente todo dia tem 24 horas para viver uma vida plena, viver uma vida feliz. Mas a gente fica no passado lembrando, fulaninho fez isso, fulaninho fez aquilo. Botem uma coisa na cabeça de vocês. O que vocês fazem é entre vocês e Deus. O que os outros fazem é entre eles e Deus. Cada um vai responder segundo as suas obras. Se você plantar morango, você vai colher morango. Se você plantar jiló, você vai colher jiló. E vai comer um jiló amarguinho. Marli, eu não concordo. Gente, lei de causa e efeito não é lei religiosa. É uma lei universal, é uma lei hermética. Que é o hermetismo, muito antes do Cristo. Já se falava da lei de causa e efeito. Toda ação gera uma reação de igual ou maior proporção. Tudo que você joga para o cosmo volta para você. Uma palavra mal falada, uma palavra maldita. Então, por isso que eu falo sempre, vocês têm que pensar muito antes de falar algo de alguém. Você falar mal de alguém ou falar com uma criança,
Eu vou falar uma palavra aqui que eu nem gosto de falar. Desgraçado. É sem graça. E sem a graça divina. Você está tirando a graça da vida da pessoa. Não graça de engraçado, não. Graça de coisas boas. Então você contamina a água, que nosso corpo é de 70% a 80% de água. Você contamina a água do outro por uma palavra maldita que você fala. Quantas vezes muitas mães e pais, avós, tios jogam maldição para a vida das pessoas? Eu atendi uma paciente que ela, não sei, agora eu não vou me lembrar se foi a avó ou se foi a bisavó dela. A bisavó dela, ou a avó, não me lembro, engravidou antes de casar e foi obrigada a casar. E foi muito infeliz. Ela amaldiçoou toda a linhagem feminina dela. Todas as mulheres vão engravidar antes de casar e não vão ser felizes no casamento. Todas. As filhas, as netas, ninguém estava feliz. Então, pensem, se conscientizem no que vocês falam, no que vocês pensam. Porque as suas emoções influenciam os seus hábitos. Os seus hábitos influenciam o seu comportamento. E o seu comportamento influencia a sua vida. Você quer mudar a sua vida? Então, melhore seu comportamento, melhore seus hábitos e melhore suas emoções. Saiba ter inteligência emocional e administrar as suas emoções. As emoções têm que ser igual um rio. Elas têm que entrar e sair. A mentora de Divaldo Franco, chamada de Joana de Ângeles, ela fala que você pode sentir qualquer sentimento, mesmo ele sendo negativo, de 3 a 7 minutos. Porque se passou de 7 minutos, você desequilibra. Então, vamos jogar toda essa água suja, essa mágoa, essa má água que tem dentro de nós, as mágoas da infância, a mágoa dos nossos pais, as mágoas dos nossos irmãos, e vamos perder o medo de viver. Se liberte das amarras. Eu falo para vocês, nós fomos criados para viver na plenitude. Se a gente não tem plenitude, a gente tem que observar o que a gente está fazendo de errado. Nós fomos criados para sermos prósperos, saudáveis e felizes. Se a gente não é próspero, se a gente não tem saúde e se a gente não é feliz, a gente tem que recalcular a rota, que nem GPS, porque a gente tem que ver onde a gente está errando. Porque ninguém tem culpa da nossa infelicidade, ninguém tem culpa da gente não ter saúde, ninguém tem culpa da gente não ter riqueza. A gente tem que fazer uma autoanálise e ver onde a gente está errando. Que nós somos os únicos que podem guiar o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual e o nosso corpo mental. Entraram outras pessoas aqui na live. Me respondam. Vocês já deixaram de fazer alguma coisa ou de viver um sonho por medo?
por medo do que as pessoas iam falar, porque por medo do que as pessoas iam pensar, por medo de onde, se ia dar certo, se ia dar errado. Respondam para mim. Eu falo, meninas, hoje, eu falo para vocês sempre lá no grupo, eu sou muito feliz. Não sou realizada porque eu tenho muitos sonhos. E eu aprendi quando eu fiz o meu curso de acupuntura que a felicidade não é uma chegada. É Teira. É Tei Renata. Falou que sim. Então vamos mudar isso, Renata. Vamos mudar a sua vida para que você viva em plenitude. Largue todos esses medos, vai com medo mesmo. Até hoje eu vim com uma blusa em homenagem à live. Entrego, confio, aceito e agradeço. E vou-me embora. Independente do resultado, a gente vai com medo mesmo. Meus amores, eu gostaria de estar encerrando a live. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Ou vocês estão satisfeitos com tudo que foi falado? Que eu gostaria de encerrar a live com uma afirmação. Eu gostaria que todos, se quiser fechar os olhos, se quiser sentar mais à vontade e falar com profundidade isso, para que fique fixado na mente de vocês. Ninguém fez nenhuma pergunta, então vamos para a frase de afirmação. Sou perfeita, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente. Vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo que eu peço. Acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus o meu subconsciente. Vamos repetir, meninas e meninos? Sou perfeita, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente. Vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo que eu peço. Acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus o meu subconsciente. Vamos repetir a terceira vez, que é sempre bom repetir 3 vezes. Sou perfeita, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente. Vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo que eu peço. Acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus o meu subconsciente. Escrevam se vocês sentiram algo. Sempre que eu faço essa afirmação, e eu já faço há muitos anos, meu chakra cardíaco sempre se esquenta muito. E eu sinto uma paz, uma alegria. Gratidão, prima Verônica. Vocês sentiram algo? Elevaram a vibração com esse mantra? Escrevam aí para eu saber se vocês sentiram algo.
Meus amores, caso vocês queiram entrar no grupo de mútua ajuda Borboletes Saia do Casulo, o link está na minha bio, vocês podem estar entrando, é gratuito, é um grupo de mútua ajuda. Todo mundo fala, o que acontece no grupo fica no grupo. Ai, que bom, Rosana, sentiu paz. Faz todos os dias. Esse mantra até é um dos mantras que eu mando para vocês lá no grupo. Caso vocês queiram ter mais consciência das suas emoções, Ana Cristina também falou que sentiu uma paz. Que bom. Caso vocês queiram ter mais conscientização dos seus sentimentos, tem o planner Conscientização dos Sentimentos. O link dá para comprar, tá lá no minha bio também. Porque vocês só conseguem se livrar das emoções, deixá-las para trás, se vocês tiverem consciência disso. Então, se conscientizem do que vocês sentem. Todos os sentimentos negativos, deixam para trás, deixam fluir. E o que tiver que ser, vai ser. A gente tem nosso livre-arbítrio. Muitas vezes a gente acha que a gente não é merecedor de uma situação, mas não tem endereço errado. Tudo que acontece conosco tem um para quê, como eu já falei. Sempre que você passar por uma situação e você estiver chateado com alguém, respire fundo 3 vezes e pergunta: para que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender com isso? Vocês vão ver que vocês vão resolver muito mais fácil os seus problemas e vocês vão viver muito melhores e mais felizes. Uma coisa que sempre me afligiu, eu falo que eu sou uma criança grande de 47 anos. Sempre me falaram que felicidade não existia, que felicidade eram momentos. Hoje eu digo para vocês, felicidade existe. Felicidade é quando você está conectada com o seu eu interior e o seu eu superior. Você sabe quem você é. Boa noite, Rafael. Você sabe quem você é. E você segue o caminho que o seu coração manda. Porque o seu coração, ele sabe para onde ele tem que ir. Só que muitas vezes a gente não quer ouvir o nosso coração, porque acha que ele está errado. A gente tem que ter um equilíbrio entre a razão e a emoção. Mas o nosso coração, ele sabe para onde ele tem que ir. Só que a gente muitas vezes, por medo de não saber se vai dar certo ou errado, a gente não segue o que o nosso coração manda. O maior elo que a gente tem que ter é entre o coração e a mente. Essa é uma via dupla. Mas se você seguir o seu coração, você vai ter felicidade plena. Momentos você tem de alegria. É o que o dinheiro proporciona. Momentos alegres. Mas a felicidade plena é somente quando você tem a paz no seu espírito de saber quem você é e saber para onde você deve ir. Espero que vocês tenham gostado da live. Aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 21 horas.
aqui no Instagram, onde eu vou estar abordando Você Faz Tudo que Deseja. Vou falar sobre desejo e sobre vícios, que sempre o desejo vem junto com um vício. Aguardo vocês na próxima quarta-feira, minhas borboletas lindas. Namastê, tenham uma excelente noite. Um grande beijo. Tchau, tchau.